Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Segunda-feira, glória a Deus. Dia de quê? Dia de a luz da palavra, né? Então, em nome de Jesus, uma noite mais que especial, a gente pode estudar um pouquinho da palavra. Então, em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar. Já vai entrando, já vai compartilhando, já vai chamando todo mundo. Enquanto compartilha aí, vocês vão entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu fazer só um comentário de como que foi esse final de semana. Bom, primeiro nós tivemos aí uma semana inteira aí de relógio de oração, né? Semana de relógio de oração é sempre uma semana especial. Semana onde o Senhor nos dá a palavra que vai reger o nosso mês, vai falando conosco nesses 7 dias aí. Então foram 7 dias assim extraordinários, de transformação, né? Então esse mês foi um mês de transformação, porque nós falamos de Jacó, né? Jacó sendo transformado em Israel. Então foram 7 dias extraordinários. Fechamos o domingo com uma palavra também poderosa. O Senhor falou grandemente comigo no domingo. Fiquei muito feliz, né, daquilo que o Senhor estava falando. Então acho que era resposta de oração, acho que se era para mim, era para todo mundo, né? Resposta de oração, palavra de concretização de promessa. Então, quando o Senhor falou para mim, está tudo pronto, olha, meu coração deu aquela respirada, né? Fala sério, né? Então foi assim algo extraordinário. Depois nós tivemos aí 3 dias de imersão. Imersão de ano passado. Boa noite, apóstolo. Tá bom, com muita alegria. Boa noite, com muito amor e alegria. Olha, eu tô atrasada, né? A da imersão foi mês passado, nós tivemos cruzada. Então nós tivemos aí um final de semana cruzada. Foi um final de semana extraordinário. Nós tivemos a presença do nosso querido apóstolo Gianco Determeni. Veio, né? Ele mora na França, mas ele é do Congo, né? E Congo e a França estão ali, né? Bem pertinho ali. Ele mora lá, mas na realidade ele é do Congo, né? É líder de uma igreja lá no Congo. É fundador e líder dessa igreja, um escritor aí, reconhecido inclusive pela ONU, né? Um escritor bem conceituado. Para ter reconhecimento dessas autoridades, você já imagina, né? Eu vou até mostrar aqui enquanto vocês vão conectando, ó, os livros dele. Ele tem vários livros, tá? Mas esses exemplares estão aqui com ele, a gente tem aqui na Hebron. Então, se você precisar, depois dos outros você fala com a gente. Mas, ó, Mulher Apanha e a Cidade Sangra. Um livrinho pequenininho, muito fácil de ler, né? Tranquilinho de ler aí, ó. Se você tiver disposição, aí você vai ler rapidinho em meia hora. Amém? E nós temos um outro livro que chama Lágrimas de Sangue, tá? Eu diria que pelo valor do kit, né, você leva os dois por R$50, né, o valor que o apóstolo está pedindo nesse joguinho. Eu acho que é barato pelo conteúdo que você está levando. Hoje você não compra livro, né, livros, ainda mais com essa bagagem, né, dividindo as experiências que o Senhor deu para ele por esse valor, né? Então, em nome de Jesus, se você quiser adquirir o livro, basta você chamar a gente pelo WhatsApp da igreja, amém? O WhatsApp fica aí fixo para você. Quem está na rádio, WhatsApp 11 970 13 8161, amém? Então, assim, foram 3 dias maravilhosos. Ele ministrou, né? Além da ministração, ele conta um pouco, né, da ministração, ele embute um pouco da história dele, isso é muito importante, porque a gente vai ver as marcas, né? O Evangelho é assim, são as marcas que nós vivemos, né? Quais são as marcas que o Evangelho deixou, né? As cicatrizes, né? Como em alguns momentos foi falado. Então, algo extraordinário. Então, se você não viu, está lá no canal do YouTube já. Também está no Facebook, se você quiser ver. O canal do YouTube mais fácil, você vai lá na playlist, né? Então, você vai lá, tem as 3 ministrações com ele. No domingo nós tivemos encerramento de relógio de oração, né? Continuamos no jejum forte aí, né? Até o dia 27, mas encerramos o relógio de oração. Então, teve Santa Ceia também, foi algo extraordinário. Tivemos no monte, teve a unção, né, da bispa e do bispo, né? Glória a Deus pela vida deles. O casal agora tem a unção apostólica, isso vai fazer uma diferença para a igreja, para nós que somos membros, né? Para nós que somos oficiais, faz uma diferença imensa. É respaldo, é um guarda-chuvão, né? Fala sério, guarda-chuvão. Então, glória a Deus pela vida deles aí. Nós tivemos uma autoridade aí, né, internacional, trazendo essa honra para dentro da Hebron também. Então, foi muito bom, amém? Então, o apóstolo, se você quiser ver as ministrações com ele, como foi na Hebron, está lá no canal do YouTube. Bom, pessoal, essa semana nós temos aí propósito no meio da semana, né? Como na quarta-feira, quando eu falar com vocês na Luz da Palavra, já começou o propósito. Então, fica atento, essa semana tem propósito da família. Propósito da família no próximo propósito dos Salmos. Então, fica atento, se você saiu do grupo, entra lá no grupo de novo, pede o link, enfim. A gente inclui você para você não ficar fora do próximo propósito, tá bom? Depois a gente vai contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Bom,
Eu sempre comento sobre a programação da Hebron. Para quem não conhece, está conectando pela primeira vez ou vai receber aí de algum amigo, de algum parente, nós temos a programação a semana inteira. Só não temos programação no sábado, que o nosso sábado, eu vou dizer que é de sábado de descanso? Não, né? Na verdade, o sábado a gente tem o sábado de adoração. Então não tem ministração, mas nós temos no mínimo 1 hora de adoração. 1, 2, às vezes até 3. Depende da direção que o Senhor dá, né? Então todo sábado nós temos essa ministração. Domingo, que é o começo da semana, domingo nós temos o quê? Nós temos o culto da família às 10 horas da manhã, né? Depois nós temos segunda a sexta, nós temos o alimento de as nações, onde a nossa apóstola traz uma palavra maravilhosa, aí, a palavra que o Senhor deu para cada dia, e ela vai ministrando no decorrer da semana, então de segunda a sexta-feira. Intercalando aí no meio da semana tem comigo a luz da palavra, um programa de estudo, a gente vai fazer uma leitura como se fosse uma escolinha bíblica, né? Escolinha que é, né? Porque a gente fala das crianças, mas é uma escola bíblica, a gente vai estudando e se aprofundando um pouco mais dos livros. Então de segunda e quarta às 7 horas da noite, das 7 às 8, amém? Então eu espero você também na quarta-feira, se é a primeira vez que você está entrando. Toda a programação nós estamos vendo os livros em ordem cronológica. Começamos em Gênesis, entramos na quarta-feira passada no profeta Jeremias. Então nós vamos aí ver bastante coisa de Jeremias, porque nós estamos no comecinho e o livro é grande, amém? Então abra já sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, enquanto eu dou os últimos recados aí. Pessoal do Facebook, da rádio, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Aí já começou, o povo já se conectou e está mais tranquilo, amém? Então nós vamos hoje no capítulo 2. Capítulo 1, o comecinho ali, né, chamando Jeremias. Jeremias, um profeta extraordinário, né? A gente vê ao longo aí, nós vamos ver ao longo desses 48 capítulos, aquilo que Deus fez na vida dele, como foi um profeta muito usado por Deus, que enfrentou grandes dificuldades, né? Não foi um profeta que pegou moleza não, pelo contrário. Então, se prepara aí para você ver um pouquinho de Jeremias. Então, capítulo 2, vamos ler lá, do versículo 1 até o 4, que diz assim, lá fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e de teu amor quando noiva, e de como seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia das suas colheitas. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Bom, aqui você vê, né, o Senhor aqui usando a boca do profeta Jeremias, e muitas vezes ele vai chamar a filha de Sião, chamando filhas de Israel, se referindo ao povo. E aqui fala ainda como jovens, porque tudo que o Senhor fez. A gente vai ver que vários profetas usam, né, e o Senhor fala grandemente, lembrando eles de quando o Senhor tirou eles lá do Egito, né, quando eram escravos e libertou. Falando, vocês esqueceram do que foi feito? Porque o povo não sabe o que aconteceu. O povo ao longo do tempo esqueceu. A primeira coisa que foi falado para eles é que eles tinham que ensinar os filhos, e de tempos em tempos ia falar, né? Quando eles atravessaram o Jordão lá com Josué, o que o Senhor falou? Não colocaram lá umas pilhas, levaram 12 pedras lá, que tiraram do meio do Jordão, e ergueram lá um altar. O que foi falado ali? Olha, quando seus filhos perguntarem, vai contar a história. Então, quer dizer, a história tinha que ser contada. O povo não podia esquecer. Só que você vê que várias vezes o Senhor manda o profeta contar. Por quê? Porque o povo esquecia ao longo do tempo. E aqui está falando o quê? Um tempo de rebeldia. E o profeta Jeremias, ele atua justamente ali o quê? O povo indo para a Babilônia. Fruto do quê? Fruto da rebeldia, né? Então ele fala muito com os reis. Pegou aí 4 reis antes, né? Ali no período já, as portas de ir para a Babilônia. Porque pegou o rei Josias, né? Aí Deus relembra o amor, a fé e a boa relação que Israel tinha com ele. Era uma relação tão forte e especial quanto a relação de um esposo e uma esposa. Você vê que ele fala da noiva, fala do noivo. Várias vezes o Senhor usa dessa forma para o povo entender. A Bíblia, você vai ver que muitas vezes você vai ver algumas nomenclaturas, alguns termos usados como noiva, esposa, esposa. Quando ele fala da colheita, como que é falar para o povo entender? Tinha que falar daquilo que o povo entendia. Não adianta falar assim, olha, vamos dizer, hoje o carro, não, naquela época era um carro, né, uma carroça, vamos dizer assim. Então ele usa muito o termo, a colheita, o gafanhoto que vinha, levava a colheita, algumas vezes inclusive é falado, é usado como inimigos,
que vinham de longe, como vinha os amalequitas, como vinha os filisteus, que vinham. Então, muito se usa naquela época, os amalequitas principalmente. Você vê lá, Gideão enfrentou os amalequitas, falavam que eles vinham como gafanhoto. Então, aqui, eles vinham e roubavam tudo. Então, como é que o gafanhoto fazia? Ele chegava na colheita lá e consumia tudo. Então, é usado dessa forma, amém? Então, você vai ver ao longo dos livros que é usado dessa forma para que eles entendessem, amém? Jeremias desafiou o povo de Judá a lembrar-se de Deus, o período de noivado entre Deus e Israel. No deserto foi um tempo em que Israel andava e adorava o Senhor. Então aqui o profeta Jeremias lembra do tempo que eles estavam no deserto, né? Um tempo onde o Senhor libertou eles, era um relacionamento de noivo, com a noiva, tudo lindo e maravilhoso. O Senhor sustentava o povo, não faltava nada, caiu o maná do céu, precisava de água, tinha água, tudo que precisava tinha, a roupa não encolhia, o sapato não desgastava, quer dizer, tudo lindo e maravilhoso. Então o Senhor lembra desse tempo. Porque muitas vezes a gente é sustentado pelo Senhor e quando passa o tempo a gente esquece. Que Deus maravilhoso que nos sustentou. Sabe aquele tempo que você fica num tempo difícil, você fala, o carro não quebrou, ninguém ficou doente. Eu posso declarar isso. Que Deus fez muito isso na minha vida. O carro não quebrou, não fiquei doente, não tenho uma enfermidade para me consumir, não tenho nada. E a gente vive muito disso, a gente esquece. E aqui o Senhor lembra aquele povo, lá no deserto, esqueceram tudo que eu fiz por vocês no deserto? Fala sério. Então, Jeremias aqui desafia o povo. Infelizmente, Israel, a esposa se prostituiu com outros deuses. O povo de Judá não mais se lembrava dos dias em que seus antepassados haviam adorado e obedecido a Deus. Então aqui estava com um relacionamento como uma prostituta. Por quê? Não respeitava o noivo, não respeitava o marido, como é falado aqui, né? O povo se prostituiu, mas se prostituiu como? Se prostituiu. Aqui fala que da prostituição com outros deuses, passaram a adorar outros deuses. O maior problema da contaminação do povo foi justamente o quê? A contaminação com outros deuses. Porque passaram a adorar outros deuses, passaram a adorar Baal, Astarote e tantos outros deuses. E aí, quando o povo era abençoado, falava o quê? Que era Deus da fertilidade que tinha feito, que eles esqueciam de Deus. E isso foi alertado por vários profetas, mas ainda assim o povo continuava a desobedecer. Israel apostatou-se e virou as costas para Deus, e cada cidade tinha o seu Deus local, pois achava que se traria fertilidade e prosperidade, o que desrespeitava a aliança com Deus. Então cada um achava que cada cidade tinha um Deus específico lá do povo. Lembra o que foi falado para eles? Quando Josué tomou posse da terra, o que foi falado para eles? Olha, não deixa ninguém, porque o povo vai casar, ou vocês vão se contaminar com tudo isso. E Salomão, a gente viu, contei isso para vocês na semana passada. Salomão, com os casamentos dele, foi trazendo todo tipo de outros deuses, frutos desses casamentos que ele tinha, inclusive mesmo que casamentos, naquela época, que era feito por alianças políticas. Então trazia essa contaminação que aconteceu, o povo passava a adorar esses deuses. Então cada cidade tinha uma adoração a um Deus. E isso foi um desrespeito completamente à lei de Deus. Mas foi trazendo e foi fruto que gerou tudo isso. Portanto, aqueles que servem de ídolos, que são apenas vaidade, tornam-se eles próprios inúteis. Então, quer dizer, quando chega no final das contas, vai ver que não passavam de ídolos inúteis, quer dizer, não era Deus coisa nenhuma. E o povo, quando era abençoado, era Deus que estava fazendo. E eles davam a glória para quem? Davam para outros deuses. E a gente sabe que o Senhor deixa muito claro que a glória dele não divide com ninguém. A busca a outros deuses, o povo de Israel perdeu de vista a sua identidade como o povo eleito de Deus. Então, logicamente, passou a buscar outros deuses, você vai perdendo a tua identidade, vai perdendo o teu... Primeiro, não tem posicionamento, né? Quando chega nesse naipe é porque não tem posicionamento, né? Perde completamente a tua identidade, e aí você não tem mais relacionamento com Deus. Então, quando você ouve falar, você ouve o profeta falar, você não escuta. O que aconteceu com aquele povo? Foi por falta de profeta falar? Não, não foi. Pelo contrário, profetas falaram e falaram muito, mas o povo não dava ouvidos. Então não foi por falta de profeta falar, é que o povo realmente fechou os ouvidos. Às vezes, se você prestar atenção quando a gente ora antes do culto, Senhor, tira o comichão dos ouvidos. Por quê? Porque o povo às vezes está com esse comichão nos ouvidos. Então o profeta fala, não ouve. Aí a pessoa assiste o culto inteirinho, sai no final do culto e vai para casa e fala, poxa, eu fui na igreja hoje, estava chato. A palavra não era para mim, como não era para você, querido? Era para você, era para todo mundo. Mas por quê? O comichão nos ouvidos. Não consegue ouvir a voz do Senhor. E aqui como é que o povo estava? Estava assim, uma rebeldia de tal ponto, adorando outros deuses, que não escutava a voz do profeta, e não foi por falta do profeta falar, né?
Esqueceu-se de como Deus libertara eles da opressão do Egito e lhe dera alimentos, água, proteção no deserto durante 40 anos, e colocando eles em uma terra fértil com árvores frondosas, vinhedos produtivos. Então aquela velha história, esqueceram do tempo do deserto e esqueceram aonde o Senhor colocou eles, não só quando alimentou eles, né? Quando trouxe comida, bebida, né? Tudo mais, mas também quando o Senhor colocou eles numa terra que mana leite e mel. Esqueceram de tudo isso. O povo esqueceu desse tempo. A gente não pode esquecer, não só desse tempo, mas aonde o Senhor nos colocou. Às vezes você acha que o lugar que você está, o Senhor te colocou. Quando você obedece ao Senhor, você pode ter certeza, aquele local ele mana leite e mel, ainda que você não veja. Espera que você vai ver o que Deus vai fazer. E o Senhor colocou o povo aonde? Numa terra onde manava leite e mel. Manava leite e mel, efetivamente. Uma terra fértil foi dada para o povo. E o povo ainda assim não soube aproveitar. E como a gente vê em vários livros, como Juízes, Primeira Reis, Segunda Reis, você vê que o povo tinha constante contaminação. Entrava um camarada, fazia algo de muito bom ali, passava o cara morreu, esquecia tudo isso, e fora aqueles que ao longo do caminho se corrompiam, né? Que teve muito também. O povo não buscava o Senhor, e muito menos sacerdote, os pastores ou profetas. Aqueles que deveriam ter conhecido Deus intimamente, não os conheceram, de maneira nenhuma. Os governantes prevaricaram contra Deus e sua aliança. Os profetas falaram em nome de Baal, em vez de falar no nome do Senhor. Aqui é muito sério esse trecho, porque a contaminação não foi só do povo. Teve contaminação de muitos profetas também. Você sabe que tem momentos, e a gente viu isso ano passado, não sei se vocês vão lembrar, onde fala, mas não tem nenhum profeta ainda de Israel, não tem um profeta de Judá que possa vir aqui falar alguma coisa, porque o camarada numa cidade lá não tinha profeta. Não tinha profeta do Senhor. Profeta tinha, mas profeta sério, que falava aquilo que o Senhor determinava, não tinha profeta. Porque os profetas ali, naquele momento, muitos deles falavam segundo as conveniências. Conveniências dele e conveniências daquele que ia lá pedir alguma profecia. Então, cadê os profetas? Então, esse povo que tinha que fazer alguma coisa pelo povo de Deus não fez. Então, nós tínhamos o povo que se corrompeu, nós tínhamos profetas e governantes também. Sacerdotes e governantes. Pega o profeta Eli, pega quantos outros profetas aí que se perderam no meio do caminho. O profeta Eli, até o apóstolo estava brincando de manhã falando que ele era o profeta do sofá, né, da poltrona. O profeta da poltrona. Por quê? Ali o cara comandava tudo de longe, né? Não sentia o cheiro de ovelha. Então, olha só como era muito sério isso. E aí nós tínhamos também reis que se corrompiam. Então, um rei ia lá, fazia tudo de lindo e maravilhoso, derrubava os altares de Baal, coisa e tal. Ele morria, vinha o filho dele, trazia tudo de volta, e alguns, como Manassés, por exemplo, traziam uma porção dobrada, todo tipo de maldade. Então, era muito sério esse tempo aqui. Então, vamos lá. Perfídia, que quer dizer deslealdade, né, sem exemplo. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 2, né, do 9 até o 13, que diz assim: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, que trocassem os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram e o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, aqui deixa eu ver que está bem, eu risquei, né? Cisternas, rotas que não retém águas, acho que é isso, desculpa, porque minha Bíblia está arriscada, a partir de quarta-feira eu vou usar outra Bíblia, me perdoe. Então o que acontece? Você vê claramente aqui que o Senhor está falando que outras nações, inclusive, não abandonavam os deuses deles, mas o povo de Judá, aqui o que fazia? Pelo contrário, abandonava o Senhor para adorar outros deuses. Então aqui você vê que tinha alguns povos aí que tinha mais fidelidade que o próprio povo de Deus, né? Sendo que quem fazia o milagre era Deus e não os outros deuses de madeira, como é falado lá. Você tem que levar o Deus junto com você. O cara vai pedir alguma coisa para Deus, vai mudar, leva o Deus junto com você. Nós temos um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, né? Aqui são apresentadas formalmente as acusações
de apostasia e idolatria. Chipre e Kedar são citados como sinônimos de Ocidente e Oriente, de um extremo ao outro. Esses dois lugares eram considerados como extremo Oriente e o extremo Ocidente do mundo antigo naquela época, no caso. Nações que seguiam falsos deuses que nem se poderiam comparar ao verdadeiro Deus. Eram fiéis a eles, mas a infiel nação de Israel estava abandonando o Senhor e seguindo outros deuses abomináveis. Como eu falei para vocês, quer dizer, aqueles camaradas adoravam o Deus dele, tinham uma fidelidade, o povo de Deus, o povo de Israel, que deveria ter fidelidade, não tinha fidelidade nenhuma, sendo que o povo de Deus tinha história de tudo que Deus tinha feito, uma terra que o povo estava tendo por herança perpétua. Olha, você quer saber? Acho que o mais importante uma delas era essa, porque podia passar o tempo que fosse, a história que vinha de Moisés, a história que vinha de Josué, podia passar o que fosse, mas o povo estava numa terra que naquela época o cara não perdia a possessão da terra. Chegava lá no ano do jubileu, a terra era devolvida para o cara não perdia. Lembra quando Acabe tentou comprar as terras de Nabote? Não vou vender, por quê? Porque aquilo era herança do camarada, não podia vender. O cara podia vender, daqui a pouco voltava, podia arrendar, né? Como dizer, arrendar. Então a gente vê aqui, isso já era mais que suficiente para o povo, né, entender o que Deus tinha feito, mas também não era o suficiente. Então você vê que, hoje se você ouvir essa história, você fala assim, meu Deus, esse povo, misericórdia, será que esse povo não tinha noção? Né? A gente não fala assim quando você lê essas histórias de hoje, mas e o que a gente faz hoje? Se você olhar as devidas proporções, é a mesma coisa. O Senhor faz, e a gente continua, quando chega na nossa parte, a gente não faz. Essa é a realidade. O povo de Deus o deixara e servira às divindades inúteis. Deus, o manancial de águas vivas, oferecia um suprimento ilimitado de sustento. E nós vimos muito isso aí, a vez que ministrou, eu não lembro que mês aí, acho que foi dezembro, né? Olha só. E em vez disso, o povo escolheu cisternas, rotas inúteis para armazenar água e também para oferecer sustento para a vida. Então o povo tinha uma preocupação. Se você prestar atenção, lembra lá no deserto, o que aconteceu? O camarada podia guardar aquele maná caído do céu? Não podia. Lembra que não podia? Porque ele fazia o quê? Ele embolorava. Não podia, o maná caía do céu, não podia guardar para o dia seguinte. Eles tinham que aprender que aquele alimento era para aquele dia. O que Deus estava tentando ensinar eles ali? A aprender a depender de Deus. Então o camarada ia guardar um monte, falou, eu vou guardar um monte porque eu não vou passar mais fome, amanhã pode ser que não caia, eu vou ter. Não tinha jeito, o camarada fizesse aquilo lá no dia seguinte estava podre. Somente na sexta caía porção suficiente para a sexta e para o sábado, que o camarada ia descansar, não ia trabalhar, naquela época do sábado, não trabalhava. Então Deus era aprender o que? A depender de Deus. Então eu estava fazendo cisterna, guardar água, não dependava de nada disso. Se a gente pegar lá atrás, vamos fazer mais uma viagem no tempo aí. Nos tempos do profeta Elias, a terra não ficou 3 anos e 6 meses lá sem água, que não chovia? Lembra? Então, se o povo não aprendesse a depender do Senhor, você pode guardar a água que for, que vai acabar a água. Você imagina o cara podia guardar o tanto de água que fosse naquela época, vamos lá, com uma seca feroz. Uma seca feroz. O sol que era naquela época, você acha que ele ia conseguir guardar água para 3 anos e pouco? Imagina como que era guardar. Então por aí você já vê a situação que era. A água naquela época, teve uma época que valia ouro. Nessa época do profeta Elias valia ouro. Quando ele pede para jogar água lá em volta, lá para entregar o holocausto, para ver quem que era Deus, se era Baal, olha, ali realmente o povo teve que ter fé, né? Para colocar um monte de água ali. Foi algo extraordinário. Israel não havia sido criado para ser um servo ou um escravo nascido em casa. No entanto, a nação que Deus havia libertado do cativeiro e da opressão havia se colocado em posição de servo, escravizada pela Síria e pelo Egito. Quer dizer, o Senhor libertou esse povo do Egito, mas o povo estava escravizado aqui não só pelo Egito, mas pela Síria. Você vê que o povo, todas as vezes que eles tinham problema, eles corriam para o Egito. E o Senhor fala grandemente sobre essa passagem. Por quê? Porque se você for ver, Abraão desceu para o Egito, teve problema. Isaac tentou descer para o Egito, o que aconteceu? O Senhor falou, não, fique em Gerar. Por quê? Porque é aí que eu vou produzir. Porque a terra está seca, não está chovendo, não fica tranquilo que eu que vou te sustentar. E ele não recolheu naquele ano a 100 por 1? Não foi nem colheu, ele recolheu, a palavra diz. Então presta atenção o que Deus fez. Aí você pega Jacó, mesmo com o filho dele lá no Egito, o que ele faz? Vou descer, mas pera um pouquinho, deixa eu perguntar para o meu Deus se eu realmente devo descer, porque a história que eu sei de todo mundo que desceu para o Egito não é muito boa não. Meu pai, meu avô, e aí o Senhor falou para ele, eu vou com você para descer para o Egito.
E todas as vezes que eles tinham qualquer tipo de situação que era afrontada, a primeira coisa que eles corriam era para o Egito. E aqui nesse tempo foi assolado pelo Egito, assolado pela Síria, né? E depois pela Babilônia, né? Os assírios, os filhos do leão, assolaram Israel e Judá durante várias invasões. São praticamente quase 30 e poucos anos aí, vamos pôr quase 34 anos de assolação ali, tentando invadir não só Israel como Judá. Então os assírios foram um grupo aí que assolou muito o povo, e depois a gente sabe que ao final, ali em 722 a.C., eles conseguiram vencer sobre Israel, e aí houve aquele cativeiro assírio, onde eles misturaram todo o povo, que eu contei para vocês na semana passada. Relembrei vocês que isso é material do ano passado, amém? Judá conseguiu se livrar com muito custo aí, ficou um tempo pagando o recurso, aí depois conseguiu essa liberdade. O Egito forçou Judá a se tornar uma nação vassala. Os egípcios haviam quebrado o alto da cabeça de Judá ao matar Josias. Aqui ele está falando sobre aqui ficar nessa condição de vassalo, coisa e tal. Por quê? Porque novamente quando a Babilônia chegou, o que aconteceu? Uma das situações, nós tínhamos ali o Egito e a Babilônia. O Egito, eles tentavam que o Egito protegesse eles. Só que o Egito não tinha força suficiente para proteger contra a Babilônia. A Babilônia era um império muito forte naquela época e não tinha condições de vencer a Babilônia. E aí a gente vê que eles tentaram por várias vezes, inclusive, ir para o Egito, como fala aqui. Então o Egito forçou, né, Judá a se tornar uma nação vassala. O que? Ele vou te ajudar, coloca um camarada aí, um cara, uma vaquinha de preserva aí no comando, vai me prestar conta de tudo e vocês vão me pagar tributo. Isso funcionou por um tempo, mas logicamente não por muito tempo, né? Um tempo, mas logo na sequência a Babilônia fez tudo o que fez, nós vamos ver ao longo do livro, dos capítulos, amém? Depois nós temos o que? Nofa e Mênfis é a capital do Baixo Egito, como é falado aqui. Táfilis ficava na porção oriental do delta do Nilo. Eu estou falando porque isso aqui está escrito, só para vocês terem noção a região que ficava, tá? A palavra rio diz respeito ao Eufrates, associado à Síria. Porque quando você olha lá, você vai ver que o Eufrates e o Tigre ficavam lá em cima, quando você olha no mapinha, que normalmente você vê aí na internet, né? Então você tem a Síria, você tem aqui embaixo já a Babilônia, então todos eles estão lá para cima. Então fala aqui dessa região aí, tá? Tragicamente o povo de Judá havia abandonado a fonte eterna de Deus em troca das cisternas rotas da Síria e do Egito, povos idólatras e contaminados. Quer dizer, na hora que apertou o cerco, foram buscar ajuda na Síria e também buscar ajuda onde? No Egito. A gente viu em 2 Reis, aí nos últimos capítulos, que Judá tentou com a Síria. Só quando a Síria chegou lá, falou o quê? Vocês vão ficar pagando recurso para mim, eu ajudo vocês. E amedrontou, né? Aliás, assolou bastante o povo. Lembra que eu contei para vocês naquela época que inclusive o comandante falava a língua deles, né? Ele que foi mandar, o rei mandou um camarada lá que falasse a língua deles, a língua comercial, para tentar tratar tudo isso. O cara não, em vez de falar na língua deles, falou na língua do povo judeu, para que eles entendessem por quê. O Senaqueribe queria fazer o quê? Queria justamente ganhar eles o quê? Né? No verbal ali, no psicológico, começa a falar que ia fazer, que o rei ia fazer, ia acontecer. Então tudo isso era uma afronta deles quando eles foram buscar ajuda no lugar errado. Então o que a gente tem que fazer como servo de Deus, e essa passagem mostra muito isso, é buscar sempre no Senhor. Não adianta eu buscar no Egito, buscar... O que é o Egito que você tem buscado hoje? Às vezes é assim. Às vezes o Senhor tem uma direção para você, mas você vai buscar lá ajuda no Egito, ou então vai buscar lá na Síria. Busca no Senhor. Se você for ver, as duas não deram nada para eles. Se o povo tivesse consertado e buscado no Senhor, teria esse problema? Logicamente que não teria, né? O Senhor dos Exércitos então confirma a gravidade do crime e a certeza de punição prestes a recair sobre o povo de Deus, reflexo da apostasia e do afastamento. Então aqui o profeta Jeremias, nesse momento aqui, o profeta Jeremias está falando com o povo, ainda não tinha sido levado para a Babilônia, está alertando o povo. Porque uma das coisas que o profeta Jeremias vai falar bastante para o povo é para quê? Para que eles não busquem ajuda nem num lugar, nem em outro, que eles simplesmente obedeçam e vá para a Babilônia. Só que quando ele falava de ir para a Babilônia, significava o quê? Ir catinho para a Babilônia. Então aqueles profetas, né, que eram vendidos, que não representavam de fato o Senhor, não eram profetas verdadeiramente do Senhor, faziam o quê? Falavam outras profecias, e essas outras profecias não levavam eles como escravo para a Babilônia. Então era muito mais fácil eu aceitar a profecia que me convém. Isso acontece nos dias de hoje? Bispo? Lógico que acontece.
Se você for, por exemplo, no monte de oração, você vai lá, você vai subir, às vezes você encontra 3 profetas, 4 profetas, cada um vai te dar. Porque tem gente que vai no monte para buscar profecia. Né? Eu quero a profecia. Aí escuta 4 diferentes. Você acha que ele vai ouvir qual? Ele, evidentemente, ele vai ouvir que convém. Né? Então, o que acontece? Tinha muito disso. O povo fez o quê? Preferia ouvir, ir para a Babilônia parecia algo absurdo, mas o Jeremias estava falando algo sério. Ir para a Babilônia era fato, e o Senhor tinha determinado. Mas eles preferiram ouvir o quê? Os profetas que falavam o contrário. Não, o Senhor... Porque os profetas que falavam o contrário, sempre eles falavam o quê? Deus é o Deus de Israel, Deus de Jerusalém. Deus sempre tem uma válvula de escape, Deus tem misericórdia. Então, só que Deus é longânime, azaz, é benigno, tardio irar, mas ele também é fogo consumidor. E o povo esquecia disso. Então era muito mais fácil acreditar nos outros todos do que acreditar no profeta Jeremias. E muitas vezes ao longo da sua vida você vai se deparar com situações assim. Às vezes você não quer ouvir a voz do teu líder, do teu sacerdote, que está falando algo para você que parece absurdo, mas não parece. Parece absurdo, mas por quê? Porque está realmente passando na direção de Deus. Por isso que tem que saber quem é o nosso sacerdote, com quem nós temos aliança. Aquele que tinha aliança com Jeremias não obedeceu. Você vai ver ao longo da história que tem um camarada que ajuda Jeremias aqui, que o Senhor garante para ele que nada aconteceria com ele. Ele ajudou Jeremias, colocando a vida dele em risco, e o Senhor dá a palavra para ele. Então, aqui a gente vê. Eu acho que quando você tem relacionamento de fato com Deus, com o Senhor, esse tipo de dúvida para você não pinta. Quando começa a pintar essa dúvida, realmente eu não tenho muita aliança com o meu Senhor, porque o Senhor não te deixa enganado. Presta atenção. Amém? Vamos lá. Israel adorou a Baal. Israel havia quebrado o seu jugo como um animal. Embora o povo houvesse prometido permanecer fiel, quando entrou na terra, em vez disso a idolatria estava prevalecendo. Você vê que aqui o principal era o quê? É a idolatria. Não só a idolatria, todos os pecados que vinham com a idolatria, né? Aí você vê que muitos rituais naquela época feitos eram regados a orgias. Você vai ver o deus Moloque, que eles entregavam crianças em ofertas. A gente pega o filho de um rei importante, Manassés, ele entregou o próprio filho, um rei, hein? Entregou um filho a Deus Moloque, como oferta, porque aquilo ele acha que garantiria dele prosperidade. Olha o naipe. Então o camarada que já tinha um monte de filhos esperando entregar um para oferta, né? O Senhor fala que plantou vide excelente, refere-se aos vinhedos, tá? No vale de Sorek, e que iam de Jerusalém até o Mediterrâneo, ao longo das porções cultiváveis mais ricas do país. Judá se tornou uma vinha estranha, fertilizada por deuses estrangeiros. Você vê, o Senhor deu terra fértil, deu a semente, deu tudo, mas o povo preferiu o que era estrangeiro. Hoje, o Senhor faz tudo, né, dá tudo pra gente, mas a gente prefere aquilo que é estrangeiro, aquilo que não provém do Senhor, né? A ilustração de uma mancha que não pode ser removida, como fala no texto, representa a profundidade do pecado de Judá, como uma mancha que não pode ser removida. O pecado era tão grande que não dava para remover essa mancha. Então, por isso, o único caminho era o quê? O caminho da Babilônia, né? Sua iniquidade estava marcada de maneira que não se pode apagar. O pecado estava tão grande que não dava para pagar. E o povo chegou ao momento de pagar por conta a hora da colheita do pecado, né? Israel havia mudado de lado, traiu o Senhor, prostituindo-se na idolatria e nas paixões que trazem condenação e juízo. É comparado a um animal no cio, nada o impedira de consumar os seus desejos. Olha como que é falado na palavra naquela época. Estava como um animal no cio. Como é que é o animal no cio? Não respeita nada, né? Vira aquela orgia, né? No reino animal. E aqui está falando que o povo de Israel, o povo de Judá, estava exatamente nessa situação. Muito triste ser falado e comparado numa situação dessa, né? Vamos lá, versículo 26 a 28. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem: um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra tu me gerastes, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vida a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizesses?
eles que se levantem se podem livrar-nos no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, Judá, são tantos quanto as tuas cidades. Olha o que o profeta Jeremias está falando aqui. O povo fazia muitos deuses, quer dizer, clamava aos deuses, mas na hora que o negócio entornava o caldo mesmo, como diz o ditado popular, eles iam clamar o quê? Ao Senhor. Já imaginou? Você busca outros deuses, adora, a idolatria danada, mas na hora que aperta, bota o camarada num leito lá, você acontece, Deus, em nome de Jesus, o Senhor fizer, eu vou fazer, eu vou pular, eu vou esticar, o camarada promete mundos e fundos. Aí dá vontade de falar pro cara, e a idolatria lá? Cadê aquele Deus que fazia para você, que fazia acontecer? Quer dizer, chega na hora realmente, no caso de morte, é só Deus, querido. Você pode buscar tantos outros deuses. Você acha, você tem a visão que Satanás é ilusionista. Você acha que esses deuses estão fazendo coisa nenhuma, né? Você está fazendo papel de bobo, né? A acusação da idolatria é comparada ao alto de flagrar um ladrão roubando. A menção de vários níveis de liderança indica que toda a hierarquia de Israel havia sido afetada. Então, novamente, falando sobre o que? O nível de contaminação não era só do povo, não, era todo. Povo, sacerdote, profeta, levita, todo mundo. A contaminação era geral. A gente viu que tem levitas aí que, né, no passado, nós vimos no ano passado, tinha levita que se contaminou aí, né? Foi contratado para ficar num lugar. Vocês vão lembrar dessa história aí, né? O pedaço de madeira geralmente representava o quê? A divindade feminina, Astarote, e a pedra a masculina. Por isso que ele fala aqui, olha, pega os deuses de madeira, a pedra e coisa e tal, representava no caso Astarote, outra divindade masculina. E aí a gente vê Astarote, Baal, né, um deus feminino, outro deus masculino, quer dizer, o povo tinha criatividade para deuses lá que não faltava. O povo tentou pleitear seu caso, mas Jeremias repetiu as acusações do Senhor a respeito da rebelião. Deus, o Senhor soberano, castigou seus filhos várias vezes, mas eles devoraram os portas-vozes, os profetas, como leões famintos. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui, né? Metaforicamente falando? O Senhor mandou vários profetas, mas o que fizeram? Rejeitaram os profetas, não deram importância, mas devoraram eles, não deram importância a coisa nenhuma. E a gente sabe que quando houve a divisão das tribos, já começou assim, né? A gente vê lá Roboão, filho de Salomão, o que ele fez? Ele preferiu ouvir os amigos que cresceram com ele, os amigos de infância, cheio de conhecimento, do que ouvir quem? Do que ouvir os anciões que tinham grande experiência de vivência, inclusive com o pai dele, né? Então, o que gerou? Gerou a divisão das tribos, né? Uma noiva virgem dificilmente se esqueceria do véu que servia como sinal do seu novo status social, ou seja, que agora ela é uma noiva, está indo ali casada, né? No entanto, a noiva de Deus, no caso Israel, esqueceu de seu adorno matrimonial, ou seja, do próprio Deus. Então olha como que o Senhor relaciona aqui. Então imagina a noiva indo lá e esqueceu que tem marido. Olha só, presta atenção como era sério a conversa de Jeremias com o povo. Jeremias era algo muito duro para se falar. Eu falei para vocês semana passada, inclusive foi um profeta que não casou, né? O Senhor poupou ele. Aí você fala, poxa, mas Deus amava tanto o camarada que não deixou ele casar, porque poupou ele de botar uma família para viver na Babilônia. Olha tudo que o profeta Jeremias passou. Você imaginou ele com a esposa? Essa mulher tinha morrido de catapora. Né? Você imagina, sabe que o marido está preso, o marido está assim, o marido está assado, é perseguição de dia, de tarde e de noite. Tudo que o cara fala, o povo, né, acha que o cara está falando errado. Então você já imaginou como que seria a família dele? Será que não tinha consumido a família dele? Sério. Ele diz, as mulheres perdidas ensinasses, essa expressão indica que o povo de Judá havia se tornado tão habilidoso em adulterar que poderiam ser ensinados às prostitutas os novos métodos de sedução. Quer dizer, era muito fácil ensinar o caminho errado. Até para os jovens lá se ensinava o caminho errado, era muito fácil. E se a gente pegar o dia de hoje, vamos falar rapidinho aqui. A gente não fala com as crianças, às vezes você fala para o seu filho, coisa errada vocês aprendem rapidinho, não é assim que a gente fala para o filho da gente? Não tem filho, sabe o que eu estou falando, não é mentira. É um fato de falar para o filho, engraçado, eu te ensino, você não aprende. Você pega uma criança, vou falar pelos meus agora, vai, vamos lá, para não falar que eu estou dando exemplo do filho dos outros. Os meus filhos, o jogo de videogame é uma rapidez, até em inglês o jogo eles conseguem jogar. Agora pergunta, vai na aula de inglês para você ver, não consegue falar o verbo to be. Mas lê tudo e entende tudo que está nos joguinhos lá escrito em inglês. Se tiver em alemão, em chinês, do jeito que tiver, eles entendem. É rápido para aprender.
Aprende, ó, que tem que apertar aqui, que tem que apertar ali. É assim. Agora pega o teu filho e vai ensinar a palavra para ele. Vê se ele aprende com a mesma facilidade. Ah, ou só o meu que é assim, só os meus. Fala sério, é difícil, minha gente. Cuidar dos pobres era determinação da lei. Além de não cuidar, se julgavam inocentes. Condenavam, né, os inocentes. A gente vai ver, a gente viu aí, eu falei um pouco sobre isso também o ano passado, e a gente viu em alguns livros aí que mostram que profetas que tinham cuidado do pobre. O Senhor tinha feito de tudo para que tivesse mantimento para o pobre. Você vê que tinha um tempo onde não se colhia, né? Então a cada 7 anos tinha um tempo também de descanso da terra. O camarada, quando ele ia pegar a colheita lá, aquilo que caísse no chão ele não pegava. Então as coisas, o cara tem que ir lá, estou tirando laranja, vamos supor laranja para dar um exemplo mais assim. Caiu laranja no chão, eu não vou pegar, eu tenho que ter cuidado de não cair. Se caiu lá, vai ficar pelo caminho. Porque isso era para o mais pobre, depois ele passava recolhendo. Ah, bispo, isso existe na Bíblia? Meu Deus, gente, vocês não leram o livro de Ruth? Lembra de Ruth? Como é que era Ruth? Ela não foi para a terra de Boaz? E aí, tudo que caía ela ia pegando. Aí que Boaz avisou os camaradas, gostou dela, né? Achou ela bonita e falou, não, vai deixando cair um pouco mais aí. Os caras devem ter falado, poxa vida, só vi umas mirradas, agora o negócio tá bom, né? Tem laranja aqui para fazer suco até. Então era assim. Então aqui o que acontece? Esses camaradas tinham que cuidar, esses profetas tinham que cuidar do povo de Deus. E não cuidaram. Pelo contrário. Aliás, cobravam, eu até comentei com vocês, eles cobravam mais tributos, inclusive, do pobre. E os ricos faziam como lhe convinha, né? As festas regadas ao vinho e tudo mais. Não mudou nada hoje, né? Não mudou nada de hoje, né? Israel seguiu em todas as direções, exceto de volta ao Senhor. Quer dizer, fizeram de tudo, menos voltar ao Senhor. Sempre o caminho mais difícil. Apelar para o Egito teria sido tão inútil quanto apelar para a Síria anteriormente. Quer dizer, apelar para um para o outro era tão inútil que não ia adiantar de nada. Aliás, o profeta Jeremias dá um recado para eles. Olha, não busca recurso, ajuda nenhum nem no outro, sabe por quê? Vocês vão morrer. O que significava ir para a Babilônia? Não significava que eles iam morrer lá. Na verdade, era um tempo de disciplina. Ia para lá, o povo ia aprender. Aliás, quantos aproveitaram os 70 anos lá? Tem uma parte que não aproveitou coisa nenhuma. O povo falava que mas não tem lugar para entregar adoração. Olha, você imagina agora. Vamos lá, essa palavra serve para o dia de hoje, hein? Vou aproveitar o segredo da administração de domingo, mas vamos aproveitar o dia de hoje. As igrejas a partir de amanhã estão tudo fechadas. Por causa de pandemia, por causa de não sei o que aconteceu. E aí? Você vai parar de adorar? Você vai parar de buscar o Senhor? Você vai parar de entregar o teu dízimo? Você vai parar de entregar a tua oferta? Você fecha tudo. Aí imagina Deus falar assim, vamos fazer o seguinte, está tudo fechado para a pandemia, fecha o livro, os anjos, ó, todo mundo de férias. Não vamos fazer nada. O anjo que ia lá te defender, né, ia fazer, acontecer, cadê o anjo? Ah, tá de férias porque está na pandemia. Você imaginou? É fácil a gente falar, Deus, mas como que eu vou entregar a oferta? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou para a igreja? A igreja está fechada. Eu não posso, a gente tem tudo isso, né? Agora eu fico imaginando, eu sempre coloco no lugar de Deus, né? Quem vê pensa que eu posso, né? Mas não me custa nada. Eu falo, e aí? Imagina Deus falando, não vou fechar a lojinha, também não vou ajudar ninguém. É muito sério. O Senhor podia buscar. Daniel não buscou o Senhor na Babilônia? Que é maior exemplo do que o de Daniel. Daniel não deixou a Babilônia consumir ele, nem contaminar ele, pelo contrário. Ele ficou lá e quase custou o pescoço dele, a vida dele. Mas ele deixou de adorar o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só, não se encurvaram. Agora o povo era muito mais fácil se contaminar com a Babilônia, porque ruim não era, desculpa. O pecado, ele não é ruim, ele é gostoso. O que não é gostoso é o preço do pecado depois, né? Para se pagar. A nação de Israel perdeu a consciência espiritual e a total noção do temor a Deus e não queria se converter dos seus maus caminhos, né? Quer dizer, não queria se converter dos seus caminhos, queria continuar do jeito que estava, porque estava muito bom, né? Capítulo 3, vamos lá que hoje dá para a gente ir no 3 aí. Quarta-feira vou ter que correr, hein? Eu estou meio devagar, né? Vamos lá. Clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. Eita, Deus misericordioso, né? Vamos lá, do 1 ao 5. Se o homem repudiar sua mulher e ela deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não. Se poluirá com isso e de toda aquela terra. Ora, tu se prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor.
Aqui tinha uma lei, né, que não podia, a mulher, quando ela se contaminava, ela largava do marido, né, se ela fosse casar com outra, ela não podia voltar para o mesmo marido de volta, né? E aqui o Senhor está dizendo o quê? A gente, comparando Israel, né, que vocês fazem o que querem fazer e depois voltam de novo para mim. E ele dá esse exemplo aqui, tá? Levanta os olhos aos altos e desnudos e vê, onde não te prostituístes, no caminho se assentavas à espera deles, como um arábio no deserto. Assim poluístes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens afronta de prostitutas e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Eita, aí é a falta de vergonha mesmo, né? Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Assim me falas e me cometes a maldade a mais não poder. Então, olha como é que o povo fala, como é que o povo se dirigia aqui ao Senhor. Quer dizer, fazia, depois lembrava o Senhor. É como você fazer um pecado, depois ficar lá para o Senhor. Senhor, mas o Senhor é benigno, misericórdia. O Senhor não é longânimo, não é azaz. Fala sério. Benigno, tardio em irar-se. Dessa hora todo mundo lembra de toda a palavra bíblica, né? Agora lá, o não pecar, não matar, não adulterar, todo mundo esquece. Mas na hora de pedir o perdão, essa passagem todo mundo tem decorado, né? Assim, é mais ou menos assim, todo mundo fala. O maior deles, quais são? De todos os mandamentos, o maior deles o que é? O amor, né? A fé, a esperança, mas o amor é lindo demais, né? Fala sério. Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, proíbe um homem de se casar com a esposa divorciada se ela tiver contraído outro matrimônio e se divorciado uma segunda vez. Então era proibido esse matrimônio, por isso que é usado aqui, e eu fiz questão de anotar a referência para vocês saberem. A aplicação é a de que teria sido profanada pelo segundo casamento. Então aqui o Senhor dá um exemplo para eles de profanação, porque eles tinham que entender o quê? Eles conheciam a lei, não praticavam, mas conheciam. Então a diferença é muito grande entre conhecer e praticar. Hoje o mundo, se você perguntar quem não conhece os 10 mandamentos, todo mundo sabe o que é errado e o que não é. Eu acho que pode ter uma exceção para o cristão aí, porque a gente leva realmente os mandamentos do jeito que tem que ser. Mas se pegar o mundão aí, todo mundo conhece aquilo que pode e o que não pode. As pessoas têm dúvida de uma coisa ou outra simples. Mas na grande maioria o povo sabe o que pode e o que não pode. E aí você fala para mim, eu não sabia? Tá lá, né? Vamos lá. Aí tudo bem, agora vamos puxar para nós, servo de Deus, não tem como não saber aquilo que é certo e que é errado. E aqui o povo fazia. Então, o povo sabia que era errado, mas ainda assim se prostituiu, ainda assim fazia o que fizeram. Então o Senhor falou para eles, deu exemplo lá do casamento que era proibido. Quer dizer, o camarada separou, a mulher casou com outro, volta, vai casar de novo com você? Não pode, era proibido. Então essa contaminação era recorrente. Amém? Após se esquecer de Deus, Israel havia tido vários outros amantes. O que significava? Ou seja, uma nação adorou a muitos deuses. Então, quando abandonavam o Senhor, adoravam outros deuses. Por isso é falado como amante, porque aí tinha vários outros deuses, não estava nem aí. Não tinha fidelidade. A questão era o quê? Fidelidade. Não tinha fidelidade com o Senhor. No entanto, o Senhor, em sua misericórdia, ainda estendia a mão para sua noiva infiel. Olha, fala sério, né? Ele estendia a mão para uma noiva infiel. Fala sério. Essas chuvas eram muito importantes, como fala aqui Seródia, né? Para a terra ressequida. Até mesmo a punição da seca não serviu para quebrantar a terra de uma prostituta de Israel. Israel era como uma prostituta desavergonhada, quer dizer, olha como que usa aqui esse termo, por quê? O Senhor fechava lá o registro, não vai cair mais água, vai ficar terra, mas nem com a terra seca o povo obedecia ao Senhor. Então você vê que o negócio ia muito mais ali. Por isso que ele fala, é desavergonhado, quer dizer, comete o erro, não adianta falar, você está fazendo isso é prostituição, vai continuar, bora lá, seja o que Deus quiser, né? Assim que o povo fala. Deus, né? Ah, mas Deus perdoa, Deus, né? Deus estava perdoando esse povo há quanto tempo? Ir para a Babilônia, deixar de passar pela Babilônia? Não. O clamor pela misericórdia de Deus não era suficiente, porque os atos do povo eram maus. Judá tornou-se tão idólatra quanto Israel.
mesmo vendo o destino do reino do norte, levando o cativo para a Síria, não se submete a Deus e peca mais do que o reino do norte, vivendo... Ixi, a bateria está dizendo que está acabando, por favor, dá um help aí. Está dizendo que a bateria está acabando, acho que fazer um encaixe aí. Não se submete a Deus e peca mais do que o reino do norte, vivendo em uma total cegueira espiritual. Então, não só não pegaram o exemplo daquilo que tinha... glória. Não só não prestaram atenção no que tinha acontecido com o reino do norte, como fizeram a coisa pior. Então, assim, às vezes a gente vê vários exemplos daquilo que acontece, de que Deus fez. Pega na igreja. Falar que não sabe da vida do irmão é brincadeira, né? Todo mundo sabe o que acontece na igreja. Então você está vendo tudo que Deus está tratando, a pessoa está fazendo, você vê tudo isso. Mas você vai lá e faz as mesmas coisas. E isso muitas vezes está falando daquele irmão. Olha o que aquele irmão está fazendo, porque não sei o quê, apontando o dedo, coisa que não deveria. Deixa Deus tratar. Deixa o sacerdote tratar, não é problema seu. Mas fala do irmão, tá lá. Depois está fazendo a mesma coisa e se não estiver fazendo pior. Aqui, Judá. Judá viu tudo acontecer com Israel e depois não só fez o mesmo, quando fez ainda pior. Fala sério, né? O rei Josias sucedeu os idólatras Manassés e Amon. Nesse tempo Israel se deu à idolatria e à prostituição, mesmo com a limpeza feita pelo rei Josias, assim como alguns reis, no caso Asa e Josafá, que fizeram limpezas também, o povo sempre acabava voltando a seguir outros deuses e corrompendo seus valores. Então você vê, mesmo quando assumia um rei bom, fazia uma limpeza, tirava o poste ídolo, tirava o lugar de entrega de holocausto, fazia toda a limpeza, passava um tempo, ou esse cara fechava o olho, o povo se contaminava tudo de novo. Você vê aqui que Josias pegou uma bucha, porque Manassés tinha feito de tudo e mais um pouco, né? Vamos lá, versículo 8 e 9. Diz assim: Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a perdida... Minha Bíblia está um problema. Pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso de sua prostituição poluiu ela e a terra, porque adulterou e adorando pedras e árvores. Então você vê aqui novamente, ele fala o quê? Viu a irmã adulterando e também adulterou, viu a sua irmã fazendo tudo que fez, foi lá e fez da mesma coisa e pior. A proibição ao adultério está presente nos 10 mandamentos, como está lá em Deuteronômio 5. Por causa do adultério de Israel, o Senhor apresentou um pedido de divórcio com base em Deuteronômio 24. Com consequência, em 722 a.C., Israel foi levado cativo pela Síria e Samaria foi destruída. Judá observou, mas não aprendeu com o exemplo de Israel. Então aqui o Senhor não só usa os termos que dava legalidade, usa os termos que o povo entendesse que dava legalidade ao divórcio. Vocês adulteraram, eu fiz por vocês adulteraram, então vocês vão embora. E aqui me dá o direito de divórcio. E aí você vai se virar sozinho, falando em outras palavras, com as minhas palavras. Judá fingiu se arrepender em períodos de dificuldade, mas não voltou o coração ao Senhor. Pelo fato de não ter aprendido, por meio do exemplo de Israel, Judá foi considerado mais aleivoso, ou seja, mais falso do que Israel. Por que fez muito pior? Porque viu o irmão fazendo, quer dizer, tinha todo o exemplo para fazer o certo. Tinha o exemplo do que era errado. E não fizeram. Então, quer dizer, Judá teve uma oportunidade que Israel não teve. Só que o que aconteceu? Fizeram pior ainda, Por quê? A partir da hora que viu o exemplo e não se consertou. Volta rebelde era para o povo se arrepender, assim a ira de Deus não cairia sobre eles. Então falou muito para eles fazendo o quê? Para se arrepender, voltar, mas não fizeram. A base para esse apelo é de que Deus é benigno, fiel e a promessa de sua aliança. A iniquidade refere-se ao rompimento das ordenanças da aliança. A iniquidade de Israel, rebelde, é identificada como uma busca por deuses estranhos e idolatria cometida por toda a terra. O povo exorta a arrepender-se. O povo é exortado a arrepender-se. Israel, vamos lá, do 14 ao 16.
Convertei-vos os filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, e a arca da aliança do Senhor, ela não lhe virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. O navio não está arriscado, vai embora, né? Vai fácil, né? Israel deveria retornar a Deus, que é o seu esposo e Senhor. Remanescente de Israel seria unido ao Judá no Monte Sião, em Jerusalém. Então, o que está falando aqui? Quando eles fossem retornar, quando o povo fosse liberto do cativeiro babilônio, e aí ia juntar todo mundo, o povo de Israel também, os remanescentes de Israel. Porque de Israel, ao contrário do que muita gente pensa, quando houve o cativeiro assírio, não matou todo mundo. Inclusive, muitos deles buscaram refúgio em Judá também. Não só em Judá, como outros povos, outras regiões. E aí, quando Jerusalém é reconstruída, começa lá o processo com Esdras, Neemias, o povo começa a voltar. E nessa daí, voltam alguns estrangeiros. Fala, bispo, tanto é isso que você vai ver no Novo Testamento que tem vários camaradas lá que vêm de origem do quê? Desse povo samaritano aí, né? Dessa mistura de raça. Bem? Nesse tempo futuro, o símbolo mais sublime da presença de Deus é a Arca do Concerto. Não mais seria uma peça central da verdadeira religião em Israel. O próprio Deus tornar-se-ia o centro da adoração dos judeus. Jerusalém, e não a Arca do Concerto, seria o trono do Senhor, o ponto central da religião mundial. Aí já falando do Novo Testamento, né? Falando de um tempo onde aí eles teriam acesso a Jesus, né? Ao Espírito Santo. Então não seria mais a Arca da Aliança como eles viam no Velho Testamento. A restauração e a reunificação de Israel, desconhecidas desde os dias de Davi e de Salomão, seriam realizadas pelo próprio Deus, que ia trazer as duas de volta. A partir do norte, a direção por onde os inimigos de Israel geralmente vinham, Deus traria de volta o seu povo e os abençoaria na terra da promessa, sob o comando do Senhor, o grande Messias. A posse da terra sempre dependia da fidelidade de Israel em relação à sua aliança. Então tudo depende sempre do quê? Da nossa fidelidade. Às vezes falam, mas o Senhor me abençoa, não sei o quê. Mas e a tua fidelidade? Como é que está? Como é que é o teu relacionamento com Deus? A gente quer muito de Deus, mas a gente não quer ter nem o mínimo que é a fidelidade. A gente só quer o quê? Só quer a bênção. Mas não quer o quê? Não quer o dono da bênção. Quer a esposa, linda e maravilhosa, mas não quer ter um relacionamento, não quer ter compromisso, não quer ter aliança. Então você não quer uma esposa. Você quer uma namorada mundana, né? O desejo do Senhor sempre foi o quê? De abençoar o seu povo. Mas o clamor deles não passava de palavras inúteis, porque não haviam se esquecido de Deus. Então o Senhor sabe do coração, não sabe? A palavra nem chegou à boca, o Senhor já sabe. Então o povo falava muito bonito, que estava arrependido, mas na realidade estava arrependido coisa nenhuma. Então o Senhor sabia de tudo isso. Jeremias chamou o povo ao arrependimento. Era preciso reconhecer o Senhor como Deus, mas isso não acontecia. As montanhas eram o centro da adoração aos ídolos e, portanto, fortalezas de falsidades. Coisas vergonhosas, pois a idolatria tinha dominado o povo, que havia consumido os pensamentos de Israel, seus rebanhos e campos, e até mesmo seus filhos, entregando adoração a outros deuses. A referência aos filhos lembra os sacrifícios humanos no vale de Inom, nos dias de Manassés, que foi o rei que queimou seu filho. Tá? O vale de Inom era onde eles entregavam essas ofertas de filhos, holocaustos de filhos, de crianças. Né? O povo reconheceu a vergonha e a confusão que havia trazido sobre si. Ele havia pecado contra Deus desde os dias da mocidade no deserto. E aí nós terminamos o capítulo 3 aí. Infelizmente o 4 e o 5 vai ficar para quarta-feira. E quarta-feira a gente consegue dar uma acelerada aí. Eu vou pegar outra Bíblia também, peço perdão para vocês, que a minha está tão riscada, vocês vão falar que eu visto, né? Olha aqui, ó. Olha como é que está a minha Bíblia. Está tudo rabiscado. Eu faço essas anotações, porque na hora eu estou estudando, e aí eu vou anotando, e aí eu tenho que riscar aqui, e eu não, né, quando você está riscando rápido, não presta atenção, né? Eu não imaginei na época que da luz a palavra ia me dar trabalho, né? Mas enfim, eu tenho outra Bíblia lá, na quarta-feira minha outra. Bom, pessoal, é isso aí. Nós vimos aí Jeremias, capítulo 2 e 3 aí. A gente vai sempre no ritmo
né, que dê para estudar. Às vezes tem pouca coisa escrita, mas tem muita informação para agregar. Então eu não estou preocupado em acelerar. Se der para a gente terminar o Velho Testamento esse ano, ótimo, lindo, maravilhoso. Se não der, a gente vai para o ano que vem. Eu não tenho pressa. A minha preocupação é que vocês entendam o conteúdo. Então eu sempre tenho que trazer bastante exemplo. Estou lendo menos e trazendo mais as minhas anotações para facilitar. Né? Quero ver se isso ajuda também o entendimento aí. Nem que eu tenha que ler, mas as minhas anotações já estão numa outra linguagem, fica mais fácil de entender e eu vou explicando. Tá? Então nós vamos no ritmo que der. Não deu, quarta-feira eu vou tentar falar menos antes, né? Quando eu começo, que eu vou dando muito recado aí, tá bom? Mas a gente termina no horário. Passei 2 minutinhos só para dentro do horário. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Não esqueça de compartilhar, mandar. Tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus, ter conhecimento. A palavra de Deus diz o seguinte, que a gente peca por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer a palavra. Quando a gente conhece, né, é como tirar, né, o véu. Então a gente vai além do véu. Nós precisamos ir muito mais além. Né? Nós estamos vendo aí... Olha o que a gente está vivendo no país hoje. A gente precisa ter conhecimento, saber com que armas nós vamos guerrear. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. Exatamente. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, tudo que está acontecendo é o que está na Bíblia. De fato, guardado as devidas proporções com os tempos diferentes. Quem que ia imaginar que a gente ia viver o que estamos vivendo hoje? Eu não que imaginar, mas está aí. Então, em nome de Jesus, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos municiar, mas com a arma correta. Eu não posso pôr uma guerra dessa de qualquer jeito. Davi fez o que quando ele foi para a guerra? Ele foi lá pegar o armamento. Ele viu que aquele armamento para a guerra que ele ia de Saul não servia aquele armamento para ele, mas ele pegou o quê? Aquilo que ele precisava, que era espiritual lá, as pedrinhas, a pedra da fé, do posicionamento. Ele foi enfrentar o gigante, mas ele enfrentou o gigante como? Alinhado com o Senhor, já tinha caído um óleo sobre a cabeça dele. Então nós precisamos, nesse momento, se posicionar. Nós não podemos ver o que acontece com o vizinho e não se posicionar aqui. Quantos países aconteceram coisas tamanhas aí? Vamos ver aquilo que Deus fez lá, ou que deixou de fazer, vamos nos posicionar aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na tua presença, Pai. Quero te pedir, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Senhor, que participou dessa live agora, Pai. Aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, sejam curados, libertos e restaurados, Pai. Usa os teus servos como instrumento, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, e que o teu povo não venha mais pecar, Pai, ou se perder por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus. Abra o entendimento do teu povo, Deus, em nome de Jesus, que o teu povo tenha uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, fica na paz do Senhor. Quarta-feira estamos juntos de novo, a luz da palavra às 7 horas da noite, né? Em nome de Jesus. Tem propósito, fica ligadinho aí, tem propósito da família a partir de quarta-feira. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau.